Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Cabreira, sou repórter do JNC. E hoje a gente está recebendo aqui o Rômulo Fernandes, ex-vereador de Mauá, ex-secretário, ex-superintendente da Arcep. Já tem uma vida aí, né, Rômulo? Tem um currículozinho aí, né? E a gente vai conversar um pouco com ele também sobre as eleições agora, que o Rômulo deve vir candidato a deputado estadual. Boa noite, Rômulo, tudo bem? Boa noite, Paula. Primeiro, agradecer a oportunidade que você está dando para a gente. O jornal Nossa Cidade é um instrumento importante. Eu acho que esse tipo de coisa que vocês estão fazendo sempre valoriza esse momento. Então, eu queria agradecer o convite e a gente está aqui à disposição para conversar, bater papo, o que a gente puder esclarecer, contar um pouco da história, vai ser legal. A gente que agradece a recepção que vocês sempre têm com a gente. Rômulo, eu queria começar conversando com o pessoal de casa sobre o seu currículo. Primeiro, eu conversar sobre a sua família, né? Porque a gente sabe que você tem um histórico antigo com política em Mauá. Então, eu queria que você falasse como é que começou a sua relação com a política. Essa é uma história que eu tenho muito orgulho de contar. Eu confesso para você, eu vim do interior do estado, Paulinha, de Santa Fé do Sul, uma cidade chamada Santa Fé do Sul. Aí meu pai tinha uma venda lá e a gente acabou vindo para São Paulo, né? Não é São Paulo, a gente falava, vai para São Paulo, né? Para tentar ganhar vida. Meu pai tinha um comércio lá, acabou falindo. A gente chegou na cidade de Mauá em 72, 73. E a gente, quando chegou num lugar chamado Parque das Américas, não tinha estrutura nenhuma, não tinha água, esgoto, como a maioria dos lugares, né? A minha mãe era presidente de uma associação que chamava ADC, Associação das Donas de Casa. E ali ela começou a militar, não partidariamente, mas nos movimentos sociais, né? Aí nessa época surgiu um tal de Lula, um bagunceiro, que a gente falava lá em São Bernardo, e fundou o PT, né? E minha mãe era muito da Igreja Católica, ela foi da pastoral operária e tal. E aí o pessoal já convidou ela para ser candidata a vereadora. A gente não sabia direito o que era aquilo, né? E o PT, imagina, aquela bagunça toda, o ABC pegando fogo e tal, e ela se candidatou em 82. E eu tenho orgulho porque ela foi a primeira mulher vereadora da cidade de Mauá. E a gente sempre teve desse lado. Então, essa é uma história para mim que deu origem para a gente. Já fui também presidente da Associação de Moradores, eu fui presidente de uma entidade que chamava, né, a PROCEP, a Associação de Promoção Social e Educação Popular. Então a gente sempre teve nessa lida, digamos assim, nessa vida. E eu tenho muito orgulho disso, porque de lá para cá eu continuei no PT, sempre no mesmo lugar, no Partido dos Trabalhadores. Por conta da minha mãe, eu gosto de contar essa história, porque ela foi uma das fundadoras do PT. Então essa é um pouco a minha origem em termos de política partidária, né? Eu gosto muito disso, né? Foi bem bacana. Para mim é um orgulho, né, ter sido filho dela. Você imagina, Paulinho, em 82, uma mulher semi-analfabeta ser candidata a vereadora. Se hoje as mulheres já têm uma dificuldade de participar, que tem que ser na cotovelada, né, e é uma coisa difícil, essa história para mim, eu me recordo muito dela. Minha mãe, o pessoal achava que ela era muito brava. E não era brava porque ela queria, ela era brava porque era necessário, tinha que se impor. Se hoje é assim, você imagina lá atrás, né? Então essa é uma história de origem que eu tenho. O meu pai foi feirante na cidade de Mauá há muito tempo, né, e sempre apoiou minha mãe, né, sempre foi para a gente o esteio familiar. Então eu tenho orgulho dessa história porque é a minha base, né? A minha base. Então foi assim que eu comecei na política. E como é que foi você, como a gente falou agora da sua mãe, a sua mãe teve uma ligação forte com a estação do Guapituba? Teve. É uma boa história, você recordou uma coisa legal. Nessa época, o Parque das Américas não tinha... As pessoas mais antigas, né? Eu também sou da antiga, digamos assim, você não tinha estação e a maioria das pessoas trabalhavam e faziam a travessia a pé, inclusive na linha do trem, que hoje divide o ABC, a linha de trem tem uma divisão, né? Muita gente morria na travessia, porque era muito escuro e tal. E sem contar que você tinha que ir até Mauá, né? Ou Ribeirão, para poder pegar o trem. E essa mulherada que eu estou falando para você, que é a dona Celcina, a dona Diva, a dona Clarice, a dona Ana, como tantas outras mulheres, elas encabeçaram essa luta para a construção da estação do Guapituba. E não foi só a estação do Guapituba, né? A primeira brinquedoteca que teve na cidade foi elas que conseguiram, o asfalto, as creches. Então essa história, o próprio pontilhão que tem ali, ela ainda estava nativa, né, quando inauguraram o pontilhão.
Então são coisas que as pessoas às vezes não lembram, porque vem pronto ali, né? Não sabe a luta que foi para conseguir aquilo, né? E essas mulheres, a gente, né, eu e minha família, a gente sempre teve nessas lutas, bem legal. E aí, eu fui vereador 2 vezes na cidade de Mauá, né? A gente continuou nos movimentos, mas aí a gente se candidatou. Eu fui 2 vezes vereador, fui secretário de Planejamento Verde e Meio Ambiente, fui superintendente da Arcep, que é a agência reguladora, trabalhei na SAMA também, trabalhei na Assembleia Legislativa durante 12 anos, então eu tenho muito orgulho dessa história, porque isso nos dá a base exatamente para encarar esse desafio novo que a gente está tendo agora, né, que é a candidatura, posso falar, mas é pré-candidato estadual, né, os registros já foram feitos e tal, mas a campanha oficialmente só começa no dia 15, né, o dia 16, dia 16, né, é isso. E eu queria que você conversasse um pouco, Romulo, pelo seguinte, você é visto no ABC como uma grande liderança do PT. A gente sabe que, eu até conversei com isso com outros convidados também, que a gente sempre vê quem está muito no holofote, mas a gente tem que lembrar que para aquela pessoa estar no holofote tem que ter um grupo forte atrás. E quase sempre os grupos tinham você, Romulo. A gente estava sempre vendo você ali naquela articulação muito forte. Então isso eu acho que te aproximou de Haddad, isso te aproximou de Lula. Queria que você falasse um pouco como é essa relação com o partido. Eu tenho uma característica que não sou eu que falo, mas todo mundo fala, e eu gosto dessa característica que as pessoas falam para mim, que é um pouco da conciliação, né? A minha história política, história de vida, eu acho que a gente tem que conciliar as ideias, né? Quando a gente se colocou à disposição para ser candidato, Paulinha, no PT é diferente de qualquer outro partido. No PT as pessoas escolhem de fato a discussão, a proposta, a propostas, e a gente escolhe lá. Como eu estou no PT há muito tempo e fui um dos coordenadores da campanha do Marcelo, o atual prefeito, a gente acabou conciliando e fazendo essa discussão, não só em Mauá, mas regionalmente, né? A gente conversou com o pessoal de São Bernardo, conversou com o pessoal de Santo André, e a gente conseguiu conduzir a eleição do Marcelo numa unidade partidária, né? Então isso me orgulha muito, porque dentro do PT o pau quebra, não é simplesinho eu vou lá e quero ser candidato. Quando o Marcelo ganhou a eleição, que foi uma eleição muito difícil, né, a gente estava competindo com a máquina, e o PT naquele momento estava muito ruim, a gente fez 2 campanhas, 2016 e 2018, muito pesada, né, por conta, não vou explicar, porque vocês sabem de toda a história. Nós conseguimos ir para o segundo turno, ganhamos a eleição. Naquele momento começou a falar assim: Marcelo é prefeito, a cidade precisa ter agora um representante na Assembleia Legislativa. E o que aconteceu? Meu nome começou a aparecer, apoiado por outras cidades. Você pega Santo André hoje, por exemplo, não tem candidato a deputado estadual. A maioria das pessoas de Santo André, do PT e de outros partidos, estão na nossa campanha. Agora, isso nos alegra, mas também nos dá uma responsabilidade danada, né? Você pega Mauá, Ribeirão e Rio Grande, que para mim é o meu principal corredor, digamos assim, de vida, inclusive, em Santo André. A gente tem uma responsabilidade para poder representar, para poder trazer recursos para cá. E mais do que trazer recurso, é trazer algumas discussões que estão esquecidas, que estão fora da pauta, né? Por isso que eu fico feliz de estar representando este projeto político. Não é uma ideia do Rômulo, é uma ideia do conjunto de pessoas, do PT e fora do PT. Né? Hoje, por exemplo, Paulinha, eu tenho muito orgulho de contar, a gente tem 10 vereadores apoiando. Se você pegar a história, por exemplo, falando de vereadores de Mauá, Paulinha, nunca aconteceu isso na história do município. Nunca aconteceu. Eu me orgulho muito disso, porque as pessoas entenderam o que aconteceu no passado e agora sabem da necessidade da gente ter um deputado estadual para brigar. Brigar, quando eu falo brigar, no bom sentido, né? Da gente bater na porta do governador, que eu espero que seja o Haddad, né? Estou trabalhando para isso, espero que o presidente Lula ganhe, todo mundo sabe que a minha chapa é Lula, Haddad, Márcio França e a gente como deputado estadual, e a gente não lançou somente um candidato na cidade de Mauá. Isso para mim foi muito importante, porque a gente tem uma possibilidade de união, de, sinergia,
né? Se você ter 10 vereadores apoiando, é muito bacana. Eu fico muito orgulhoso disso, porque a gente fez inclusive um lançamento agora, há um mês atrás, que foi o maior movimento que a cidade teve com relação ao lançamento de uma candidatura. Eu fico feliz? Lógico que eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo a carga dobra, né? Mas a minha vida sempre foi desafio, eu tenho muito orgulho disso e vai dar tudo certo para mim, eu tenho muita esperança nisso. Esperança do verbo esperançar, não de esperar. Rômulo, a gente já conversou em outras vezes sobre isso, você já me falou também, os seus filhos também são muito ligados, né, com política. Eu queria que você falasse um pouco da família. Como é que fica a família agora, né, nessa campanha? Estão com você, estão apoiando, você consegue ver a família? Quem está dando comida pro cachorro? Você sabe, Paulinho, é uma coisa que essas redes sociais é maluca, né? Eu fiz um vídeo outro dia que tem um cachorro, uma cachorra, né, que chama Pipoca. E aí eu não tenho muita noção dessa coisa da internet e tal, e apareceu a Pipoca. Fez um sucesso danado, né? Mas a família é fundamental. A minha esposa, ela é socióloga também, o outro filho é jornalista, o Pedro, o João Paulo é economista, mas eu sempre falo que se a família não está apoiando, nem saia candidato, né? A minha esposa Tânia, ela já está comigo há bastante tempo, então ela é 2 vezes vereadora, então ela sabe que nesse momento de campanha eleitoral é um momento que você fica muito distante da família, muito distante da família. Mas ela sabe também da importância que a política é da vida das pessoas. Né? Porque a política, por mais que as pessoas não gostem de falar sobre política, e às vezes você fica tentando convencer as pessoas de participar. Porque ela está em volta da gente, né? Quando você acende uma luz, é um político que define. Quando você abre a torneira do gás, é um político que define. Quando você vai pôr gasolina no teu carro, que você não está pondo mais muito, né? É um político que define. Então, ela tem esse entendimento. Ela tem entendimento porque a política pode ser um bom instrumento para mudar a vida das pessoas. Partindo desse princípio, você tem que ser solidário, né? E a família tem me ajudado demais. Os meus 2 meninos, eles moram em São Paulo, né? Os 2 moram em São Paulo. Um trabalha com comunicação, que eu te falei, né? O outro é economista, que é a parte ajuizada, né? Controla as contas e tal. E a Tânia, minha esposa, que é professora do Estado e agora foi para particular, para rede privada, né? Mas ela me ajuda demais, eu não posso reclamar, tem uma paciência, Paulinha, que chega todo dia tarde em casa, né? Mas e a gente tenta ajudar na medida do possível, né? Distribuição das tarefas, tal, é bem legal. Ela é uma pessoa bastante especial, me acompanha há muito tempo, então tenho muita gratidão e amor por ela. Queria falar um pouco agora também sobre os seus projetos mais recentes, né? Porque, como você disse, você teve na Secretaria de Planejamento Verde e Meio Ambiente. Eram secretarias distintas, é importante que a gente fale isso, e foram unificadas agora no governo do prefeito Marcelo. E é um trabalho, a gente conversou sobre isso também, importante na cidade, porque é o que libera os projetos novos, é o que está fazendo o plano da cidade. E você deu importantes passos dentro dessa secretaria para fazer a coisa virar melhor, rodar melhor. Então, eu queria que você conversasse com o pessoal de casa sobre isso, sobre como foi esses projetos. Eu tive uma experiência muito bacana no planejamento. Eu queria falar sobre o planejamento urbano e falar um pouco sobre mobilidade urbana. A gente chegou na administração com muitos vícios, eu não gosto de falar mal da gestão anterior, mas nós chegamos lá eu vou chamar de procedimentos não republicanos que acontecia na cidade com relação a zoneamento da cidade. Muita ocupação irregular, os alvarás que tinham lá, a maioria deles eram irregulares, costumes, como eu te falei, não republicanos. O que a gente começou a fazer e está se concretizando agora nesse momento? É a modernização do sistema de aprovação de alvarás, por exemplo. Existe empresa especializada, foi feita uma licitação, e a partir de agora, eu acho que daqui a 2 meses, isso vai começar a ser um pouco mais público, porque você chega num estabelecimento, do jeito que nós estamos fazendo, do jeito que o Marcelo está fazendo, você vai conseguir acompanhar diretamente todo o processo, vai ter uma plaquinha lá, um QR Code, a pessoa vai lá, vai saber com quem está, como é que está o projeto, o que vai acontecer, o tempo que vai fazer, quem é o arquiteto responsável, quem é o engenheiro responsável. Então, essas coisas precisam ser públicas, precisam ser claras, né? E a gente começou a fazer isso agora. É lógico, a maior dificuldade que eu tenho, que nós estamos tendo,
os costumes, os maus costumes, né? Mas isso também, qualquer mudança que você faz nesse sentido, Paulinha, não é uma coisa muito simples, não, né? E isso não desanima a gente. E essa questão de planejamento me trouxe algumas pautas que eu fiquei bastante preocupado. Eu queria falar um pouco da mobilidade. Você pega aqui a região do Grande ABC, só para falar a região do Grande ABC para a gente não ir muito longe, né? Você pega a região metropolitana, tem 22 milhões de pessoas, o estado 46 milhões, mas você pega o ABC com 3 milhões de pessoas. E algumas pautas, elas têm fugido da maioria das pessoas. Não vou dizer que todo mundo, que eu estou mentindo aqui. Mas essa discussão do metrô, por exemplo, né, é uma pauta que ela está na gaveta. Você pega um orçamento do Estado, que hoje é quase 330 bilhões, você tem uma região com 3 milhões de pessoas, que tem um ABC paulista, está mudando de perfil, é serviço, tal. Como é que essa discussão não está na mesa do governador? Né? Então a gente tem que forçar essa pauta, né? Essa é uma pauta, para mim, assim, simples, que a gente tem que colocar. Eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas. Prestem atenção quando um cadeirante vai pegar um trem na estação de Mauá. A humilhação que é. As pessoas, os guardas, têm que pegar, atravessar do outro lado. Como é que é isso, Paulinha? Como é que um estado tão rico, passa por um perrengue desse? Não é por falta de dinheiro, é por falta de alguém, de um governo, que perceba, que tenha a sensibilidade política de, preciso olhar para aquilo ali. A política você tem que fazer para as pessoas que você precisa, que pode mudar. Hoje eu tive numa região chamada Rodolfo Pirani, aqui em São Mateus. Olha o que uma mãe falou para mim. Falou, ô Rômulo, as escolas estaduais aqui na região, elas não têm porta. As meninas estão com dificuldade na escola porque as portas dos banheiros estão quebradas. Olha que coisa pequenininha, mas está dificultando. Então, isso é o governo do Estado. Eu estou dando esses dois exemplos, que são exemplos pequenos, né, um até menor, mas é importante alguém olhar para isso. É importante, você pega os jovens hoje, por exemplo, de 15, 16 anos, estão saindo do ensino médio, mas por que eles querem? Porque eles vão trabalhar, porque o gás está 130, 140 reais. O que eles fazem? Ou eles estudam, ou eles vão trabalhar, fazer os bicos para poder botar comida dentro de casa. O Haddad tem falado o seguinte, a gente precisa arrumar um auxílio emergencial, precisa adolescentes ficarem dentro da escola, porque isso vai ter um reflexo lá na frente. Os meninos de 10, 11 anos não estão sabendo ler e escrever por conta da pandemia, por uma série de coisas. Vamos ter que ter um plano emergencial de alfabetização. Então são essas pautas que a gente coloca, que a gente precisa olhar com muito carinho, né? E eu estou disposto a fazer isso, botar isso na pauta. Porque senão não adianta, a geração de emprego, as empresas estão saindo do estado de São Paulo, não dá para admitir. Esse monte de gente morando naquelas barraquinhas azul, todo mundo está vendo isso. Ontem saiu um dado, são quase 60 milhões de pessoas vivendo em situação de rua. Sim. Como é que é isso? O que a gente pode fazer? A gente pode mudar essa história, Paulinha. Por isso que eu falo que a política é um bom instrumento e as pessoas precisam votar, não é pessoas que consigam enxergar, que tenham essa identidade, principalmente regional, né? Aqui no Grande ABC, eu estou me colocando à disposição, estou me colocando enquanto um ator para mudar essa situação. Eu dei alguns exemplos para você aqui, que são alguns exemplos. Você pega um outro exemplo que é gritante, o Nardini, o Hospital Nardini. O Hospital Nardini, que está em Mauá, nós estamos atendendo Mauá, Ribeirão, Rio Grande, todos os acidentes rodoanéis, e o Marcelo tem feito uma briga diária, constante com o governador do estado, para poder dar subsídio. E ele agora estava atrasado, começou a passar agora 1,5 milhão, mas como é que você faz uma população de 500 mil só em Mauá, 1,5 milhão de subsídio para a saúde? Está errado, é um hospital regional, a gente precisa ter recurso. Quem está fazendo essa briga? A gente precisa fazer, né? E a parceria, você pega o consórcio intermunicipal, que foi uma coisa criada pelo saudoso Celso Daniel. A gente precisa fortalecer, a gente precisa estar junto ali. Imagina, são 7 municípios aqui no Grande ABC, e há uma discussão, uma briga entre os prefeitos. Não é isso. Né? A gente não pode fazer uma discussão partidária, a gente tem que fazer uma discussão
republicana. Nós temos problemas em comum, saneamento é um problema comum, mobilidade é um problema comum, habitação é um problema comum. Então por que a gente não junta isso? Isso não está acontecendo. Então eu pretendo, né, tenho um sonho, estou trabalhando para isso, para ajudar nesta construção. É fundamental. Eu acho importante a gente frisar aqui que, como você falou, né, a gente tem uma região ampla, são 7 cidades, mas nós temos a região aqui, a micro-região de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, sem representantes realmente na Assembleia Legislativa. Então, eu acho importante que você fale um pouco sobre isso também, porque nós temos população para conseguir eleger um representante, né? E eu sei que é um pouco regionalista quando a gente fala, mas é necessário ser a regionalização também, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô, Paulinha, eu vou contar uma história que eu conto em algumas reuniões, aqui não há nenhum demérito, tá? Mas eu vou dar um exemplo muito claro, vou dar um exemplo para ser muito didático, digamos assim. Teve um deputado federal que foi muito bem votado em Mauá, em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vou falar o nome, foi o filho do presidente da República. Ele foi muito bem votado nessas cidades. E foram perguntar para ele por que ele foi muito bem votado na cidade de Mauá. Nossa, perguntaram para ele, né? E ele falou assim, não, eu gosto muito de Mauá no Rio de Janeiro. Cara pálida, como é que é isso, entendeu? Né? Então essas coisas é engraçado, mas é de uma tragédia, é de uma tragédia terrível, né? Porque assim, se a gente não enxergar a nossa realidade, entender a nossa realidade, e a gente tem a capacidade de transformá-la, é 1 minuto só que a gente vai demorar para votar, Paulinha. A gente vai votar, me parece que agora a ordem é o seguinte, é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República, tá certo? A gente não tem que votar nas pessoas, tem que votar em projeto político. Por isso que eu valorizo muito essa questão do ABC, né, do ABC paulista, né? A gente precisa ter um olhar carinhoso, um olhar com mais cuidado, um olhar de ó, eu conheço a realidade e eu preciso transformar ela. Por isso que eu acho que o voto, as pessoas às vezes não têm a dimensão da importância dele. E a gente tem que ser de dar todos os candidatos, eu falo isso para todo mundo, eu tenho vários amigos, vocês precisam explicar. Olha, muita gente morreu por conta disso, né? Hoje, inclusive, foi uma carta da democracia que as pessoas assinaram. Não é pouca coisa que tá em jogo, né? É a democracia que está em jogo, né? Eu tenho muito medo da reação desse nosso presidente, né? Eu espero que ele seja republicano, né? Não gosto de... eu acho que o povo brasileiro está dando todos os sinais que quer mudar a sua história. Mas o povo do ABC tem que enxergar um pouco isso que você está falando, Paulinha. A gente mora aqui, eu moro aqui na região do ABC 30 anos. Eu tenho muita gratidão pela minha cidade, Mauá, tenho gratidão pelo ABC, porque eu já morei em Santo André, né? Conheço bem Ribeirão Pires, então eu acho que a gente tem que falar com as pessoas, falar assim, ó, querido, você mora aqui, você conhece os problemas daqui, vamos botar gente para olhar e para transformar essa cidade. Por isso que a gente está se colocando enquanto pré-candidato, né? Para a gente poder explicar para as pessoas que é importante. Acho que é isso, Romo. Agradeço muito a sua presença aqui. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente em casa também. Seja bem-vindo sempre que você quiser. Obrigado, queria parabenizar novamente todo o trabalho que vocês fazem. Eu acho que são exemplos como esse que tem que ser seguido, né? A democracia é exatamente isso. A garantir que vocês mostrem todos os candidatos, suas propostas, sua história. O eleitor, no fim do fim, é soberano na sua decisão. Obrigado, Muito obrigada, gente. Até mais.